A história da irmã Bridie McKenna começa em Codown, na Irlanda, onde ela nasceu e onde entrou no convento das Irmãs de Santa Clara aos 14 anos. Durante seu noviciado, ela adoeceu com artrite reumatoide, uma condição incapacitante que piorou depois que ela fez seus votos finais e foi transferida para a Flórida. Os médicos disseram que ela ficaria em uma cadeira de rodas pelo resto da vida. No entanto, a irmã Bridie diz que em uma manhã de domingo de 1970, quando ela participou de uma celebração eucarística, tudo foi transformado em sua vida. Ela conheceu Jesus pessoalmente, se apaixonou loucamente por ele e foi milagrosamente e instantaneamente curada. Em 1971, irmã Bridie McKenna estava mais uma vez diante de Jesus Eucarístico, em oração, quando sentiu que Jesus lhe confiava uma missão muito específica. Ela ouviu uma voz que lhe disse: "Fale com os padres e conte o que lhe disse. Você será o meu instrumento." No entanto, irmã Bridie pensou que não seria capaz de cumprir essa missão, mas permaneceu em êxtase por 5 ou 6 horas. Durante esse tempo, ela viu todo o processo de uma ordenação e chorou. Até hoje, ela lembra dessa experiência como se tivesse acontecido ontem. Jesus lhe disse que haveria uma grande crise e uma grande falta de padres e pediu a ela que ensinasse os padres a fortalecer sua vocação. Irmã Bridie então perguntou ao Senhor o que não estava funcionando no sacerdócio e Jesus falou ao seu coração, e lhe disse: "Por que você diz que está ruim? É o meu sacerdócio. Alguma vez eu dei algo que não fosse perfeito?" Essa exortação levou irmã Bridie a tomar a decisão de ensinar milhares de padres e bispos ao redor do mundo. Ela diz que os fortalece, motiva, previne e desafia. Ela realiza sua missão pensando no que Jesus lhe disse naquela ocasião: "Isso soa bem. Muitas das minhas vocações nunca serão reveladas. Eu quero que você saia e fale com as famílias sobre o que significa ser um padre. É uma bênção", disse Jesus a ela. Desde então, irmã Bridie diz ter tido mais visões e experiências espirituais e recebeu o dom de curar doenças. No ano seguinte, 1972, o padre Rick Thomas ligou para ela. Ele tinha uma missão especial do outro lado da fronteira, no México. Ele disse: "Eu adoraria que você viesse visitar os pobres no lixão e rezar com eles. Você pode ajudar com as curas, a necessidade deles é tão grande." Ela explicou que, dadas suas obrigações existentes, ela tinha apenas uma noite e uma manhã disponíveis, e ele respondeu: "Tudo bem, Deus não precisa de muito tempo. Na sua volta da Califórnia, pare e fique durante a noite." Ela chegou em El Paso e foi recebida por este padre carismático e caloroso, um homem que testemunhava a fé em tudo o que fazia. Ele usava um chapéu e botas do Texas, aleluia, era sua palavra favorita, que ele repetia regularmente. Quando a irmã Bridie chegou, o padre Rick ficou encantado e apresentou seu cachorro e seu burro. A irmã Bridie não sabia o que esperar a seguir. Naquela noite, eles foram direto para o lixão e o padre disse a ela: "Eles não têm ideia de quem você é, e não importa. Quando chegar a hora, você fará sua oração com eles, e Deus fará o resto." Quando chegaram ao lixão, a irmã Bridie testemunhou cenas que nunca esqueceria. Na fronteira do Texas com o México, há o Rio Grande, o rio que muitos mexicanos atravessam para chegar aos Estados Unidos. Esses são mexicanos muito pobres que vivem no lixão e seus filhos nascem lá. Quando o padre Rick mostrou a irmã Bridie ao redor, ele disse que celebraria a missa lá para eles, na manhã seguinte. Ela ficou um pouco chocada, imaginando como a missa poderia ser celebrada com qualquer dignidade em um ambiente assim. O que as pessoas saberiam ou entenderiam? As crianças corriam por toda parte, e ela estava horrorizada pensando que elas não seriam capazes de compreender o que aconteceria durante a missa. Na manhã seguinte, ela, um pequeno grupo de mexicano-americanos jovens e o padre Rick partiram para o lixão.
Já havia cerca de 1000 pessoas lá e mais estavam chegando. Ela se lembrou de ficar ali olhando para essa multidão de pessoas pobres, claramente visíveis à distância. A menos de 15 minutos de distância havia belas casas e um grande seminário mexicano, mas essas pessoas não tinham igreja e de fato não tinham nada. A missa começou e, embora a irmã Bride tenha sido uma praticante de missas diárias desde os 12 anos de idade, ela disse que aquela missa havia mudado sua vida. Antes da missa começar, ela observou uma velha mulher chegando carregando um pacote no ombro. No começo, irmã Bride pensou que era alguma forma de presente para o padre Rick, mas quando a velha mulher abriu o tecido, havia uma criança pequena completamente queimada da cabeça aos pés, suja e gritando. A mulher olhou para o padre Rick e, com grande compaixão, disse: "Por favor, abençoe-o. Eu o encontrei queimando quando estava atravessando a montanha." Ela o pegou, colocou neste tecido e o levou até o padre Rick. Irmã Bride se juntou a ele em uma oração e depois sugeriu que ele fosse colocado debaixo da mesa sobre a qual a missa seria celebrada. Irmã Bride relatou que, uma vez que a missa começou, ela sentiu e viu a presença de Jesus. Quando o padre Rick disse que ela havia vindo de Comfort, do outro lado da fronteira, e que tinha tudo o que precisava, mas eles não tinham nada, e ainda assim louvavam a Deus alto e de todo o coração, ela ouviu o Senhor falando com ela dizendo: "Se o meu povo não me louvar, as pedras clamaram." Aqui estavam os mais pobres dos pobres e eles estavam radiando louvores a Deus. Quando a consagração chegou, ela estava de cabeça baixa e, em seguida, olhou para cima e viu que o padre Rick tinha um grande pão. Por um momento, todos estavam prostrados no chão. Foi então que ela teve a mais bela imagem de Jesus com suas duas mãos abertas. Ele estava sorrindo e ela ouviu dentro de si as palavras do Evangelho: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Assim que ela viu isso, as pessoas levantaram o rosto e começaram a gritar: "Viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei!" Naquele momento, ela realmente soube que Jesus estava no pão consagrado, que não era apenas um pedaço de pão, mas verdadeiramente Jesus em si mesmo. Para essas pessoas, em meio à pobreza, eles tinham o Rei dos Reis. Eles aplaudiram, clamavam e choraram: "Viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei!" Ela se viu chorando ao ver a grande fé dessas pessoas e se perguntou se sua fé era tão forte quanto a delas, para que ela sempre pudesse perceber que um pão consagrado é realmente Jesus. A missa terminou e o menino queimado que havia sido colocado sob a mesa da missa já havia parado de chorar há muito tempo. Irmã Bride foi procurá-lo e ficou impressionada ao vê-lo. Ele havia saído debaixo da mesa, estava totalmente curado e brincando na areia. Ela se aproximou da velha senhora e perguntou o que aconteceu com ele. Com o passar do tempo, percebeu que foi uma pergunta estúpida. A velha senhora olhou para a irmã Bride e disse: "O que você quer dizer com o que aconteceu?" Jesus não veio quando o padre Rick colocou suas mãos sobre o pão e o vinho, invocando o Espírito Santo. Quando o pão e o vinho foram transformados, o menino foi transformado, ganhando uma nova pele. Houve muitos outros milagres de cura, mas irmã Bride passou 8 horas com as pessoas e não se lembrou de por quais delas havia rezado. Certamente não foram todos que foram curadas. Mas era como se Deus tivesse mostrado um espetáculo de milagres. Depois de tudo aquilo, ela voltou para casa, mas estava tão impressionada que não conseguia dormir. Finalmente, às 3 horas da manhã, ouviu Jesus lhe dizer para levantar e rezar. Ela se ajoelhou ao lado da cama e o Senhor disse: "Você pediu ajuda à minha mãe e pediu que ela lhe mostrasse e lhe ensinasse. Ela te trouxe aqui." As pessoas buscam milagres e graças. Eles procuram curandeiros e algo para ajudá-los, e irão a qualquer pessoa. No entanto, eu estou nos altares do mundo e nos sacrários do mundo, e eles passam por mim. Eu te trouxe aqui porque tenho uma missão para você.
Quero que você vá ao mundo e fale sobre o poder da Eucaristia. À medida que você começa a levar as pessoas à Eucaristia, eu vou te mostrar o que posso fazer. E é exatamente isso que ele está fazendo. Isso aconteceu em 1972. Desde então, Irmã Bride tem viajado pelo mundo para falar sobre o poder da Eucaristia. Ensinar os bispos e padres, além de interceder pela cura de milhares de pessoas. Ela conta que todos os milagres e graças que foram realizados ao longo de tantos anos não é obra dela, mas de Jesus, e ela é apenas um instrumento.